Curta, compartilhe, comente e se inscreva no canal. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus entrou num povoado e certa mulher de nome Marta recebeu-o em sua casa. Sua irmã, chamada Maria, sentou-se aos pés do Senhor e escutava a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres. Ela aproximou-se e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Manda que ela me venha ajudar. O Senhor, porém, lhe respondeu: Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas. Porém, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que coisa linda, meus irmãos e minhas irmãs, que Jesus acabou de dizer para Marta. Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. Maria, a irmã de Marta. E o que foi que ela escolheu, que Jesus está dizendo que ela escolheu a melhor parte e não lhe será tirada? Foi justamente o estar com Ele. Não existe, meus irmãos, coisa mais importante na face da terra do que estar com Jesus. Claro, nós temos os nossos afazeres, nós temos as nossas obrigações, as obrigações em casa, a dona de casa, o dono de casa, as nossas obrigações com os nossos estudos, com o nosso trabalho. Nós temos as nossas obrigações, mas nada há de mais importante do que reservar um tempo, um momento para estar com nosso Senhor Jesus Cristo. Quero repetir mais uma vez. Nós temos as nossas obrigações e nós precisamos realizá-las. Nós precisamos fazê-las. Nós somos de Deus, mas nós temos as nossas obrigações. Estão entendendo o que eu estou falando? Então não tem cabimento uma mulher que precisa ali cozinhar, precisa fazer as limpezas da casa e ela não fazer a limpeza da casa, não cozinhar, não cuidar dos seus filhos, porque ela diz que agora eu tenho que rezar. E por isso a casa vai se enchendo de baratas, de aranhas, ratos e tudo mais. Temos as nossas obrigações. Não tem cabimento o homem lá que precisa trabalhar para prover as necessidades da família e ele agora vive em casa dizendo que ele vai viver somente rezando. Mas, além dessas obrigações que nós precisamos realizar, existe a nossa obrigação com Deus. O estar com Deus. É aquele amor a Deus. Jesus estava chamando a atenção de Marta porque ela estava muito agitada. A agitação dela consistia em, trazendo para uma linguagem nossa, fazer o cafezinho, o bolo, o jantar, porque Jesus havia chegado na casa dela, então ela precisava fazer e ela não estava dando conta. Então o Senhor pede para Maria vir me ajudar e tal, aquela agitação que nós não podemos ter, nós não podemos viver numa vida agitada.
Enquanto que Maria, observem, Maria não era preguiçosa, não. Não era. Ela fazia as coisas que precisavam ser feitas. Mas, meus irmãos, naquele momento, quem havia chegado na casa dela não foi qualquer pessoa, foi nosso Senhor Jesus Cristo. E ela para aos pés de Jesus para ouvir Deus, Deus que fala ao coração. E ali, ela ouvindo Deus, que maravilha! Eu queria estar nesse momento para saber o que é que Jesus estava falando, que deixou Maria assim empolgada, maravilhada. É claro, como ele é Deus, ele estava falando a alma dela, ele estava falando das coisas do céu. Ele não estava falando das coisas terrenas, das coisas deste mundo. Ele estava falando para ela das coisas do céu, a maravilha que é o céu, os anjos que estão no céu, os anjos que contemplam a face de Deus, falando do Pai, do Espírito Santo, falando dele, e a alma de Maria, se deleitando daquele momento das palavras de nosso Senhor. Marta distraída. Meus irmãos, o que o demônio quer é que nós nos distraiamos. Ele quer que nós não tenhamos tempo para Deus. Ele não quer que nós ouçamos Deus falando para nós das coisas do céu. Ele não quer que nós tenhamos tempo para meditar a palavra de nosso Senhor. Porque o diabo, meus irmãos, ele sabe o que é o céu. E como sabe? Ele vivia lá. Mas diante da soberba dele, porque ele chegou no ponto de querer ser igual a Deus, ali não se encontrou mais lugar para ele. E ele foi para o destino do inferno. E ele não vai ter retorno, ele não vai se arrepender, ele passou a odiar a Deus e tudo mais. E perdeu, meus irmãos, de viver nas delícias eternas, nas alegrias eternas. E como ele agora não tem como voltar, e ele não quer voltar porque ele odeia Deus, ele quer nos distrair. Ele não quer que nós leiamos a Sagrada Escritura, ele não quer que nós participemos da Santa Missa. Ele não quer. E é uma forma dele afrontar Deus, oferecendo a nós os prazeres deste mundo, que são coisas passageiras e, além de tudo, são enjoativas. Até o sexo é enjoativo, sabia? Quantos casais aí que já enjoaram do sexo e não vivem bem? Se o sexo fosse bom, ele seria a salvação do casamento, mas por que tem muitos casais que desse prazer nem estão desfrutando mais? É porque, meus irmãos, significa que existe um prazer muito maior, existe uma alegria muito maior, e essa alegria muito maior é o céu, é Deus. Nossa alma, como diz o Salmo, tem sede de Deus. A minha alma tem sede de Deus. E quando eu contemplarei a sua face, quando é que eu estarei com ele lá no céu? Por isso que o Salmo hoje, o 138, vai nos dizer: conduze-me no caminho para a vida, ó Senhor, a vida eterna. Me conduza, não permita que eu me distraia diante das coisas que esse mundo oferece, ao ponto de eu me desviar do caminho e me perder no caminho. Me conduza, Senhor.
E aí o Salmo 138 vai falando que nós somos traçados, Deus é o melhor, Deus foi nos modelando no seio de nossa mãe. Ele nos criou. Por isso que nós precisamos conhecer Deus, amá-lo e reverenciá-lo. E o que Maria estava fazendo naquele momento era justamente isso. Ela estava amando, reverenciando, conhecendo, porque é Deus que nos traz a revelação das coisas que vai além deste mundo. O céu é o melhor lugar. Por isso que há uns anos, muitos anos atrás, eu escrevi um livro que traz esse título. O meu lugar é o céu. O meu lugar é o céu. Aqui nós estamos de passagem. Aqui nós estamos por um tempo, meus irmãos. Esse tempo um dia vai findar. Por isso nós precisamos, para nós ganharmos o céu, nós precisamos conhecer nosso Senhor Jesus Cristo. Ele veio do céu para nos apontar e nos mostrar a felicidade que existe lá. Então nós precisamos ir perdendo o gosto pelas coisas deste mundo, pelas coisas que Satanás vive nos enganando e querendo dizer que é melhor. Nós precisamos colocar isso de lado e ficar com a melhor parte. A melhor parte é Deus, meus irmãos. Essa é a melhor parte da nossa vida, é Deus. Vamos conhecer a Deus, é por isso que São Paulo, ele vai dizer na carta aos Filipenses, eu tenho em conta de esterco todo o conhecimento que eu tenho em relação a esse mundo, e agora eu vou rumo ao conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, porque eu preciso conhecê-lo, e conhecê-lo de todo o coração. É por isso que Deus fala, ouve Israel, ouve Maria, ouve José, ouve Catarine, ouve Catarina, ouve João, ouve. O Senhor, teu Deus, é o único Senhor. Por isso, você deve amá-lo de todo o coração. E não existe outra forma de amar a Deus de todo o coração, senão estando com Ele. É por isso que nós católicos, graças a Deus, nós temos a presença de Jesus na Eucaristia. E eu faço esse convite para você. Reserve momentos no dia para você ir lá na igreja mais próxima da sua casa. E lá diante do Santíssimo Sacramento, aonde o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, ele está ali te esperando. Vá, se ajoelhe, se prostre e ali contemple a face de nosso Deus, que está velado no véu do sacramento, mas que está ali. Contemple, olhe, faça como Maria fez. Essa é a melhor parte da nossa vida, meus irmãos. Contemplarmos Jesus aqui na terra, através do véu da Eucaristia, para um dia nós contemplarmos Ele na eternidade. Vinde a mim, vós que estáis aflitos, que está sofrendo, que está com um jugo, vinde a mim, vinde aos meus pés e contemple a minha face. Faça como Maria, a irmã de Marta e de Lázaro, que naquele momento que eu cheguei, que é Jesus dizendo, ela deixou tudo para estar comigo naquele momento.
Vem saciar a tua sede e a tua fome, a sua fome de Deus, porque nós temos fome de Deus. Só que por nós estarmos apegados a esse mundo, aí nós entramos na distração, nos distraímos, querendo fazer, como Marta queria fazer, e isso ainda levou a uma agitação interior, como eu disse antes. Maria não estava em paz aos pés de Jesus, contemplando a sua face, olhando para o Senhor e alimentando a alma, o corpo dela, diante daquele que é o Senhor, o glorioso, que está ali naquela presente, que estava presente na casa dela. Contemplemos o Senhor, nos coloquemos diante dele, mais uma vez eu repito, reserve o tempo para estar com Deus, como eu falava ontem, porque ontem foi o dia da Santíssima Virgem do Rosário, e eu falava que o Rosário é uma oração contemplativa, e eu dizia que Maria guardava tudo no coração. Então reserve esse tempo, livre de todo barulho. Vai para um lugar onde não tenha barulho. Aqui pode ser lá na igreja, como pode ser também, se não tem como você ir na igreja, espero que na sua casa tenha um lugar onde você possa, ali no silêncio, estar com o Senhor, saboreando a Deus, já vivendo aqui na terra o que nós viveremos na eternidade. Porque a eternidade é essa contemplação, essa imersão em Deus, essa vida em Deus, tão necessária para nós, para todos nós. E hoje, nos tempos que nós estamos vivendo, o barulho tem nos atrapalhado. É o barulho da moto, aqueles rapazes que colocam aquela moto barulhenta, que faz aquele barulho ensurdecedor. O tempo dos sons altos, aquela altura. E Deus está nos chamando a esse silêncio, a essa contemplação interior, onde a nossa alma, que vive sedenta de Deus, ela é preenchida. Porque Maria escolheu a melhor parte. E essa parte jamais será tirada, porque no céu nós contemplaremos para sempre a face do nosso Deus. Como eu aspiro por esse momento, meus irmãos. Depois de deixar esse mundo, as coisas que esse mundo nos oferece. E aqui eu falo o mundo enquanto oposição a Deus. Esses enganos de nós acharmos que a nossa felicidade está justamente nisso ou naquilo, enquanto a nossa felicidade maior está em contemplar, em estar com o nosso Deus. E já precisaremos viver tudo isso aqui na terra. Que Deus nos conceda essa graça de fazermos o que Jesus acabou de dizer, que Marta escolheu a melhor parte, e essa parte que ela escolheu jamais lhe será tirada. Senhor, que essa parte jamais seja tirada também
da minha vida, e você diga isso também, Senhor, que essa parte de estar contigo, de reservar o tempo para estar contigo, jamais seja tirada. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe Maria Santíssima. E Maria, a irmã de Lázaro e de Marta, escolheu a melhor parte.